Hoje no Keep Pushing Podcast, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar sobre um tema que acho que vos vai agradar bastante. Vamos falar sobre álcool. Mas atenção, não é o álcool que agora estamos habituados a esfregar as mãos. Não é álcool para desinfetar as mãos. É um outro tipo de álcool. Aquele álcool que todos nós conhecemos bem e que normalmente é nosso companheiro, que é mais de umas pessoas do que de outras, mas normalmente é nosso companheiro em noites de convívio, com os nossos amigos e agora que está a chegar o verão. É um momento muito interessante para termos este álcool como nosso companheiro. Sim, vamos falar sobre a indústria das bebidas espirituosas. Como é que as bebidas espirituosas estão a aguentar aqui nesta situação do Covid. Eu quase que aposto que vocês raramente pensam no negócio que está por trás de cada copo de gin, não é? Quando vocês estão a beber um copo de gin, não estão preocupados com isso, nem pensam nisso. Pá, mas eu garanto-vos que por trás de cada garrafa, por trás de cada marca trendy, por trás de cada packaging bonito, há uma indústria muito interessante, muito vigorosa, que tem passado por altos e baixos, como todas as indústrias, mas tem feito coisas muito interessantes. E neste momento está a viver um tempo que eu diria agridoce. Agridoce porquê? Se por um lado o consumo das bebidas espirituosas tem aumentado, pelo menos antes da pandemia, ainda estão num nível abaixo do consumo de vinho e de cerveja, que, como sabem, tem uma grande tradição no nosso país. Por outro lado, é um mercado que vale mais de 700 milhões de euros, mas que, devido a ser bebidas alcoólicas, tem uma enorme carga de impostos e uma regulação que dificultam muito a expansão da atividade e certas coisas, certas inovações que se querem fazer. Cerca de 80% do mercado são produtores nacionais, emprega mais de 5 mil pessoas e contribuem em impostos para o Estado com mais de 250 milhões de euros. E agora, no meio de toda esta situação, portanto, um crescimento, mas que ao mesmo tempo tem aqui alguns entraves, no meio disto tudo agora aparece o Covid e a indústria das bebidas espirituosas vê-se como uma das mais afetadas. Mas ninguém melhor para nos falar sobre isto, né? Para nos falar sobre o setor das bebidas espirituosas, do que o secretário-geral da ANEB. A ANEB, para quem não sabe, é a Associação Nacional das Empresas de Bebidas Espirituosas. E vamos ver o que é que o João Vargas tem para dizer. Vamos lá tentar convidá-lo. João Vargas, onde é que tu... Vamos lá ver se desta vez não temos problemas de ligação, como tivemos na semana passada. Espero que não. Estás bom, pá? João Vargas, como Tudo estás? bem, pessoal? Como é que é? Pá, deixa-me Foi aqui um pôr bocadinho aqui. mais Tu alto. sabes que eu sou um gajo. Eu não sou um gajo tão letrado como tu, porque não tenho livros atrás, mas sou um gajo que gosta de natureza, tenho uma planta. Portanto, Muito bem. é assim que se mostra hoje em Gostas dia. de... É assim que se mostra hoje em dia os nossos gostos, não é? O que nós temos por trás das nossas conversas. gostas de plantas e gostas de música, que eu tenho acompanhado a tua quarentena e é só Beatles e guitarra. Tens aproveitado o tempo para treinar os teus dotes musicais. Pá, não é só Beatles, na verdade. Beatles é a fonte de tudo, não é? Mas lá calha, eles aparecem sempre, mas não. Mas agora sou um bocado mais eclético do que Beatles, pá. Mas sim, pá, eu toco guitarra há muitos anos, eu toco guitarra, eu podia ser músico, na verdade, pá, vim para aqui porque, olha, gosto de bebidas espirituosas também. Mas estava sempre indeciso entre o gin e a guitarra, na verdade. Pá, estou a brincar, obviamente que não, mas eu gosto muito de tocar e eu já toco muitos instrumentos Muito bem. e agora tenho feito em algumas coisas giras. É tudo para agradar o Nuno Teixeira, sabias? Muito Teixeira é o teu O fã. Nuno Teixeira, É o teu número o um. Nuno Teixeira é dos meus fãs e ele pede mais e eu então é só por causa do Nuno, na verdade, que eu tenho feito vídeos. Pronto. Mas olha, Olha, estou a ouvir um bocado baixo, por isso eu vou aqui colocar os meus está fones, bem, põe. porque senão não. Mas estás-me a ouvir, agora estás-me a ouvir, não estás? Agora ouço melhor. Ah, ok. Olha, eu gostei muito do teu introito, João Batista. Isto demonstra que tu és licenciado num grande curso. Que é licenciado num curso de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, portanto só podia ser, obviamente,
uma É verdade, nós viemos a descobrir isto, não é? Que partilhamos o curso e partilhamos a universidade. partilhamos a Agora não partilhamos universidade. o ano de Não, frequência. são 10 Não anos é? de diferença, o que tem muita piada para mim ou não. Se calhar não tem assim tanta piada, mas é muito engraçado descobrir, agora falando a sério, é muito engraçado descobrir, passado uma década, na verdade, que pá, tu passaste exatamente pelas mesmas, por pelo menos aqueles 4 anos, por quase todas as mesmas experiências que eu. Exato. Só que o mercado hoje é completamente diferente, não é? Ou seja, mudou muita coisa, não é? Nós há 10 anos atrás vivíamos uma situação muito, na verdade até nem é muito diferente no aspecto em que estávamos sempre com aquela ideia de que era um curso, Estamos sempre em crise estamos também, a não ver é? crise, é verdade. Isso é uma coisa já Uma típica coisa que se mantém. da nossa geração. Tu, apesar de seres mais novo que eu, 10 anos, mas quase, pá, não é uma diferença que faz, sabes, mudar assim tanto as perspectivas. Tu, quando começaste a trabalhar, eu estava já no mercado há uns 10 anos, não é? Portanto, e nós passámos por crise, durante estes 10 anos passámos efetivamente por um processo de crise. Mas eu gostei muito do teu introito, Muito João, bem. porque é tudo verdade, é tudo verdade, é tudo verdade o que tu disseste sobre as espirituosas. Então já lá vamos. Olha, antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco. Ora, é essa. Vamos aqui falar de coisas divertidas. E vamos começar pelo início, ok? Eu estava a tentar fazer um retrato do que é que me parece ser o estado do setor das bebidas espirituosas em Portugal. Ainda bem que gostaste, é sinal que não está muito longe da realidade. Se por um lado é um setor em crescimento, por outro tem desafios muito complicados, como a sobrecarga de impostos, etc., que eu já falei. Como é que tu descreverias, sendo o secretário-geral da ANEP, tens obviamente um olhar privilegiado sobre isto, como é que tu descreverias o estado da indústria no princípio de 2020, ou seja, antes desta situação toda do Covid? Bem, assim, opa, acima de tudo, nós estávamos a viver um momento muito particular, mas muito positivo. Particular por ser muito positivo da Uhum. indústria. Sobretudo porque, como tu dizes e bem, a carga de impostos é muito elevada. Nós não somos contra a existência dos impostos, atenção, mas ela é muito elevada, ela tem uma carga muito elevada sobre as nossas pequenas empresas, sobre todas as empresas, mas sobretudo tem um impacto muito grande para quem quer fazer, no fundo, para quer criar um negócio, portanto, na parte mais Uhum. respeito a quem é empreendedor. E nós estamos a viver um período muito interessante, sobretudo também porque também estávamos a crescer com o vinho, não é? Com o turismo. Portanto, todas as bebidas, sejam elas alcoólicas ou não, estavam também a crescer, e os alimentos, portanto, toda a área alimentar, a área das bebidas estava a crescer muito à conta Uhum. também do boom do turismo. E sobretudo tínhamos uma coisa muito, muito diferente daquilo que foram as últimas décadas na nossa área. Na nossa área é uma área de património e cultura, não é? Faz parte da nossa cultura, da nossa gastronomia. As bebidas também têm que ser colocadas nesse ponto. E da nossa cultura, sabes? Das nossas comunidades locais. E sobretudo o que nós tínhamos, era que nós tivemos nos últimos anos, era o desaparecimento de muitas daquelas nossas, algumas destilarias e empresas mais pequenas de muitas comunidades que deixaram de ter capacidade de elaborar, exatamente porque a carga de impostos e porque não, os consumos foram diminuindo, porque sabes exatamente, tu há bocado disseste uma coisa que é muito verdade, que é o consumo do vinho e da cerveja em Portugal nas bebidas alcoólicas é o consumo maioritário. Só para tu teres uma ideia, nós representamos só 11% daquilo que é o consumo de bebidas alcoólicas. Isso tem, obviamente, naquilo que estava a dizer, isso tem uma importância também na forma. Há países que têm muito mais, não é? Por exemplo, nós somos um país de vinho, somos produtores de vinho, também somos produtores de bebidas Claro, espirituosas, não é? Mas o vinho tem uma presença quase, como é que se diz? muito Quase forte. muito forte, sim. Tem uma tradição muito forte. Isto para te dizer, só voltando um bocadinho atrás, que o turismo, na verdade, também tinha-nos dado aqui, mas tinha-nos dado uma grande oportunidade. E, sobretudo, uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é de novos empreendedores nesta área, porque era uma coisa que que nós estávamos, no fundo, a cair. E empreendedores, e dois Certo? tipos de empreendedores, que é uma coisa muito engraçada. Os empreendedores, vocês sabem que o gin tem ganho nos últimos 10 anos uma importância muito grande. Nós hoje temos bares de gin, só vocacionados com gin. Nós temos hoje muitos consumidores em Portugal de gin, percebes que era uma coisa que há uns anos atrás não tínhamos.
entrou completamente dentro da nossa, sabes, também da nossa cultura urbana, que era uma coisa que em Portugal não era muito característico. E isso fez crescer, Uhum. ao longo destes últimos anos, fez crescer, e também com o impacto do turismo, fez crescer alguns negócios novos. E ainda para mais, isto é uma coisa bastante importante, pá, de dizer também, João, que é, tu tiveste muitos destes empreendedores, especialmente de gin, estão espalhados pelo território nacional, ou seja, não estão em Lisboa e no Porto, ou seja, nos grandes centros urbanos. Estão a Criar criar emprego oportunidades em em zonas, vários pontos do nosso em país. vários pontos do nosso país, ou seja, em zonas do país que têm das dificuldades inerentes à interioridade. Mas nós estamos a falar mesmo eu vou dar-te alguns exemplos. Pá. Nós temos gins, um gin muito conhecido, que é nosso associado, que é o Charis, que é um dos que vende mais. É um gin Uhum. muito conhecido, o Charis, não é? Vocês deves conhecer. É, Ele está em Reguengos de Monsaraz, quer dizer. Depois tens, por exemplo, ali naquela zona, que por acaso é a zona onde eu nasci, não é? Eu sou de Estremoz, apesar de ter crescido em Aveiro. Tens em Estremoz, tens o Friends, não é? Que é um gin ali de Estremoz. E depois também tens na Azaruja, que é uma aldeia entre Évora e Estremoz, pertence a Évora, que é o Gin Neighbors. Para tu perceberes ali, estás a ver, tens ali uma região, não é? Que é a região dos Mármores, sim, no fundo, tem 3 produtores de gin. E pá, e tem produtores de gin de grande qualidade e que estão incrível, nos nossos supermercados, assim como estão nos nossos bares, nos nossos restaurantes. Portanto, isto para te dizer, incrível. opa, isto espalha-se pelo país inteiro. Também temos o gin do Jerez, também temos, ou seja, temos o gin em Santiago do Cacém, o Black Pig, temos, depois também temos aqui em Lisboa, por acaso, em Lisboa temos um caso que é o Gin Lovers, também deves conhecer, tem 2 bares muito Uhum. giros aqui em Lisboa, mas que tem um produtor que é On Flavors, que é um produtor de Torres Vedras, também é a zona countryside da área de Lisboa, portanto a destilaria não Uhum. está aqui dentro da cidade. Mas isto para te dizer o quê? Que tens aqui muitas. O empreendedorismo era uma das coisas, sabes, fortíssimas que nós estávamos a ter Sim, nos últimos anos. Porquê? Porque estava exatamente a relançar um setor que estava em queda. Percebes? Tu não tinhas novos negócios a acontecer. Depois, também tens outros casos, que é o caso que é um caso muito interessante que eu gosto muito, que é o caso dos os netos, os filhos, os netos, os bisnetos de antigos destiladores e de antigos um, criadores de bebidas espirituosas que no fundo tinham lá o bichinho antigo, tinham a receita e que no fundo estavam outra vez, relançam as marcas, lançaram não é? as marcas com uma nova, obviamente hoje eles próprios licenciados em gestão, licenciados em marketing, licenciados com outro tipo de abordagem, sabes, aos mercados e ao próprio negócio. E isso teve Claro. com efeito exatamente também naquilo que é uma coisa que a vocês vos diz muito, que é, no fundo, uma imagem completamente diferente daquilo que é a nossa indústria, sabes? Que é uma indústria que estava muito agarrada a uma coisa muito tradicional, não é? Uma coisa muito. Quem Sim, não se sim, lembra sim, dos sim. anis, tu não te lembras, mas eu não sei se te lembras, mas eu lembro da minha avó ter sempre anis em casa. Hoje em dia é muito difícil encontrar anis. Anis não há tantos produtores de anis pelo país inteiro, pelo país. Há muito poucos, não é? E era uma coisa muito normal. E depois Eu, também tinhas, desculpa, só para terminar, também tinhas algumas sim, sim. empresas, e isto era uma coisa muito de valor. Eu estou a ver que, por exemplo, uma dessas empresas está aqui a seguir-nos agora. Tu tinhas algumas empresas que, exatamente porque nós temos conseguido nos últimos 30 anos, nós conseguimos o congelamento do nosso imposto. Com este argumento que eu te estou a falar. Obviamente que isto há muito mais questões por trás disto, mas na verdade tu tinhas este congelamento do imposto também tinha feito com que mais estabilidade fiscal às empresas e elas também tinham hoje mais capacidade de investir. Estava-te a contar, por exemplo, a Claro. Vila das Rainhas, que é um dos nossos bons casos, a Vila das Rainhas é a Fruto Óbidos, portanto a Vila das Rainhas é uma ginja, é a ginja de Óbidos, não é? Eles fizeram exatamente, olha, foi umas semanas antes do nosso de entrarmos no estado de urgência e do Covid ser uma realidade. Eles tiveram, que é a Marina Brás, que é uma pessoa que é líder, é uma mulher. Outra coisa muito importante que eu não buscava por causa disso esta nova vaga da indústria tem muitas mulheres à frente de negócios, que é uma Uhum. coisa também muito interessante, é um fenómeno muito interessante, mas sobretudo que a mim deixa muito, que me regozija muito, porque é não só empreendedorismo, muitas vezes em zonas fora ou seja, de grandes áreas urbanas, mas também com empreendedorismo feminino. Isso é bastante, bastante relevante para a nossa indústria, que é associada muito a uma área muito masculina, sabes? A Certo. produção do álcool, o consumo do álcool também. Mas isto tem alterado, até no consumo do álcool, a gente já lá vai. E
para te dizer, por exemplo, fizeram agora um investimento bastante grande, alteraram a sua imagem e tinham feito um investimento muito grande também apostando no turismo das espirituosas, sabes, que é uma área muito importante de negócio. Não tanto em Portugal, que é muito mais ligado ao vinho, sabes? Mas nós há muitas empresas nossas que estão a apostar nisso, ou seja, na parte da experiência, Sim. estás a ver? Por exemplo, teres a experiência de A veres como é da destilaria, ver como destilação, é que é ver como é feito. que é feito, Sim. teres ali um momento e depois no final de provas, exatamente como é que acontece. Isso acontece no Jameson, não é? Com milhões de pessoas a ir no Jameson e no Scott, vários Scotts de whiskies na Escócia. Em Uhum. Portugal não há muito esta, esta, esta vertente, mas era uma vertente que muitas das nossas pequenas empresas estão a apostar exatamente naquele comboio que eu te falei, do comboio do turismo. Opa, e agora Claro. isto aconteceu-nos agora, estás a ver? Epá, era no momento, exatamente no momento em que o setor estava a ter aquela, sabes? Estava a começar a voltar, Estava a começar a crescer, a né? começar a ter aqui uma volta, estás a ver? Especialmente com estas questões que eu te falei. Sim. Olha, como sabes, eu acompanho com muito interesse este setor e desse cenário que tu pintas, aquilo que me salta à vista é o excelente trabalho que tem sido feito pelas marcas para se reinventarem, portanto, para se tornarem mais jovens, mais apelativas, para reinventarem os modelos de negócio, para reinventarem os modelos de comunicação, para descobrirem novos nichos de mercado, não é? Sim, sim, Estavas a falar, as mulheres cada vez mais consomem e sim, produzem. sim. Portanto, temos visto muitas coisas interessantes. Eu acho que isto tem criado uma espécie de movimento. Por um lado, as grandes marcas têm feito coisas interessantíssimas ao nível do marketing, da publicidade, etc. Por outro lado, as pequenas marcas têm conseguido trazer de volta receitas locais, valores associados ao tradicionalismo, e têm recuperado partes do nosso país que não têm tanto destaque. Eu acho que isto tudo, no seu conjunto, eu acho que a indústria da. Agora posso ser um bocadinho mais genérico, a indústria do álcool, porque eu acho que o vinho Da cerveja, e a cerveja também têm tido uma boa resposta a este nível, bastante. principalmente com a cerveja, com Artesanal, a artesanal, artesanal. etc. E o vinho Eu acho que também, isso tem mas o vinho criado, desde sempre, não é? e o Como tu vinho, sabes, o sim, vinho desde sempre e agora com cada vez com muita expressão, porque porque, sobretudo porque é um setor muito exportador, não é? Ou seja, muitos, mas sim, quando digo muito é bastante mesmo. leva a nossa marca Leva a nossa lá marca a fora. todo lado. Eu acho que Marca isto tudo tem Portugal. criado uma espécie de um lifestyle que não só, por um lado, cada vez mais há uma preocupação, e também já vamos falar disso, a ANEP também tem um papel muito importante nisso, não só por um lado as pessoas consomem mais conscientemente e mais responsavelmente e mais em momentos sociais do que propriamente consumir em casa, como se fazia antigamente, né, associado ao whiskyzinho, etc. E portanto eu acho que a indústria, na sua imagem pública, tem estado mais associada a um movimento de lifestyle, mais a um movimento jovem, mais a contribuir para a imagem do nosso país. Eu acho que isso tem sido muito positivo e, como estavas a dizer, acho que isso conjuga-se muito bem com o movimento ascendente que a indústria estava, não era? Concordo contigo. E isso tem a ver também com a mudança dos consumos, não é? Como tu sabes. Mudanças do consumo, isto a ver há décadas atrás, não é? Acima de tudo, a nossa indústria, aquilo que nós promovemos é a convivialidade, não é? É o beber em conjunto, porque nós, como tu sabes muito bem, porque vocês Claro, ajudam-nos nessa matéria, nós temos uma das nossas grandes preocupações são as questões do impacto, não é? Porque o álcool tem impactos na saúde. Não é preciso estar aqui a explicar porquê. Mas vocês podem ir ao site do Beba com Cabeça. Lá está lá tudo exatamente a explicar exatamente os efeitos. Mas lá está, isso é uma forma. E nós, como trabalhamos muito essa matéria, para nós o que nós queremos são pessoas que convivam, percebes? Com as nossas bebidas. claro. Mas que é sobretudo uma indústria do social, não é? E isso claramente tem sido um foco não só das empresas, das multinacionais, mas as pequenas também estão exatamente com esse papel. E na promoção exatamente do beber como um ato social e não como um ato sabes, de adição, não é? Que é uma coisa que muitas vezes está Sim, associada ao álcool. E com razão, porque infelizmente, como tu sabes, os números também estão aí para nos dizer que é uma batalha que nós temos que ter. E às vezes as pessoas não compreendem porque é que a associação, que no fundo das empresas, promove este tipo de ações, não é? Ou seja, para as pessoas beberem menos. Não, nós não promovemos das ações para as pessoas beberem menos. A gente quer é que as pessoas bebam ao longo da vida, que não tenham adições com aquilo que consomem e consumam com qualidade,
e a saber exatamente as consequências que isso tem para a saúde, mas que sejam consumidores das nossas vidas para toda a vida. Eu acho que isso também tem a ver com isso, João, sabes? Com isso que estavas a dizer da questão do lifestyle. As marcas ajustaram exatamente para demonstrar exatamente essa sua faceta, que é a faceta primordial da nossa indústria, que é uma indústria de experiência, e é uma indústria de experiência social, estás a perceber? De Claro. confraternização. E eu acho que isso é muito engraçado, do ponto de vista para quem é marqueteiro, fazer essa. Sabes que eu sei que também que as vossas conversas também têm exatamente esse ponto, não é? Porque é a vossa área de trabalho, sabes que eu também já venho um bocado dessas vidas. Portanto, epá, isto para te dizer que aliar exatamente o consumo moderado e ser completamente, como vocês sabem muito bem, ser completamente proibitivo na matéria da segurança rodoviária, ou seja, de beber Uhum. na condução e também nos menores. Para nós é uma questão fundamental. Não sei se tu viste, nem a Sim. propósito, podemos falar sobre isso 30 segundos, mas ontem saiu um estudo do CICAD. O CICAD é a agência do governo que trata das questões das adições, das várias adições, não é só Uhum. no álcool, drogas, tabaco, nos videojogos. Eles têm uma série de workstreams que trabalham. Nós fazemos parte também do Fórum do Álcool e Saúde, onde fazemos exatamente este trabalho em conjunto com o governo. E muitos dos nossos programas de responsabilidade social, eles no fundo vão encontrar cada meta, não é? Cada meta daquilo que são os planos nacionais de combate a esta questão Claro. do álcool. Mas, e ontem o CICAD pôs a público um estudo deles, ou seja, um inquérito que foi feito nas escolas aos miúdos, aos adolescentes, sobretudo aqui neste pré-jovens, estás a ver, no fundo até aos Uhum. 18, onde é o limite. É quando se começa, não é? Mas Muitas não, em vezes Portugal tem a fazer este consumo. números um bocadinho elevados, vocês sabem todos porquê. Portugal é um país onde se a gente pudesse, tínhamos rios de vinho, a gente podia pôr vinho dentro dos rios e os rios ficavam todos de vinho, as pessoas que vivem com o vinho, sabes, convivem com o vinho como convivem, realmente nas zonas mais rurais, nas zonas mais do interior, os territórios de baixa densidade, isso é muito normal, tu convives com este tipo do vinho muito cedo. Claro. Aqui quando se fala é da indústria toda, ou seja, não é particularmente com a nossa, mas nós também temos algumas áreas onde trabalhamos exatamente, como vocês sabem, às vezes os adolescentes, pá, nós passamos todos por isso. Isto é daquelas coisas engraçadas de falar, porque toda a gente passou por todas as pessoas que Claro. passaram e os adolescentes são, por natureza, é uma área é uma altura da nossa vida que nós queremos experimentar tudo. Quer dizer, e o álcool não deixa de ser exceção, não é? E como está, o que é que nós fazemos? Nós trabalhamos para limitar acessos, não é? E para prevenir, ou seja, para prevenir e para explicar o que é o álcool, que impacto é que isso tem, e que é possível beber, mas só quando tiveres depois dos 18 anos e que o teu metabolismo permite, não é? Que seja feito com máxima segurança e obviamente que não seja para, nos, para ter comportamentos de adição, não é? Isto para Claro. dizer, que eu estava-te a dizer isto, porque o estudo indica que os jovens portugueses estão a consumir menos álcool, Uhum. tabaco e também substâncias, droga, no fundo. Sim. E para nós isto, ou seja, é um estudo comparativo entre 2015 e 2019. Para nós é muito, como é que se diz? É um efeito que nós também sentimos que fazemos parte desse efeito. Porque, como Claro. tu É uma conheces, vitória, é não é? uma Também vitória. Ou dos seja, projetos porque que. isto é uma vitória de todos, das escolas, e sobretudo do governo das escolas, sabes, dos vários governos das escolas. Sim. Não quero dizer deste governo em particular, estou a dizer das escolas, daquilo que é o lugar onde tu fazes exatamente este combate, estás a ver? É nas escolas e em casa, Sim. com os pais. Mas, sobretudo, as escolas têm aqui uma parte fundamental dos professores. Opa, mas nós sentimos que a sociedade civil também tem um impacto nisto, não é? E o facto da nossa Claro. indústria, e nós temos um programa completamente direcionado para o underage drinking, não é? Como tu sabes, que é o Menores de uma Gota, e nós temos feito exatamente desde 2017 muitas ações pelo país inteiro, e também nas redes sociais, onde vocês são o nosso soldado, não é? Os nossos soldados. E isso tem tido também o seu valor e isso tem tido impacto. Portanto, e nós ficamos muito contentes de ver exatamente essa descida. Apesar de que o álcool, isto tem a ver com o acesso, como eu te falei, são questões culturais. E o álcool, como vocês sabem, e volto a repetir, não é só bebidas espirituosas. Aliás, nós somos exatamente aquilo que menos se consome. Mas Claro, é exato. exatamente uma Para o das. bem, para o bem e Para para o o mal, não é? mal. Para o bem e para o mal. Mas isso tem, claro.
Mas isso é uma coisa que, olha, está na ordem do dia, porque ontem, esta notícia saiu ontem e hoje Claro. está a ser discutida na comunicação social. Muito bem, já lá vamos a esses programas. Antes disso, queria só fazer aqui um ponto de situação em relação ao que estávamos a conversar, que, portanto, todo o movimento desta indústria tem sido a questão do álcool como consumo social, e o social foi exatamente aquilo que esta pandemia veio cortar, não é? Exato. Como é que, pronto, obviamente que o impacto financeiro sobre a indústria é grande, como é sobre todas, não é? Todos fomos afetados por isto, mas como é que tem sido, essencialmente, como é que as marcas, e há bocado estávamos a falar que uma das grandes tendências são as PMEs, não é? Os pequenos produtores. Qual é o papel que estes pequenos promotores têm tido dentro desta indústria, nesta fase, e como é que as marcas estão a dar resposta a isto, e como é que estão a dar resposta. Sim. Isto é quase uma proibição, não é? Epá, sim, sobretudo é É isto, quase uma lei João. seca. É uma lei seca, é isso que tu disseste tudo. Acho que às vezes as pessoas não têm. O que só, a grande questão é esta. O que aconteceu é muito simples. Nós vendemos o nosso canal onde as nossas bebidas são vendidas é nos bares, nos restaurantes e na hotelaria. Portanto, no canal Oreca, como se Canal costuma Oreca, né? dizer. E como vocês têm visto em todas as notícias, o canal Oreca está fechado. Nem sequer está completamente fechado, ou seja, está congelado desde o início da pandemia. E somente do primeiro decreto do governo, que é antes de. O primeiro decreto do governo que é antes da urgência, ou seja, antes de nós estarmos confinados. O primeiro decreto do governo foi exatamente dos bares, primeiro a limitação dos horários dos bares e depois o fecho dos bares. Que para nós isso era fundamental, atenção. E é fundamental que os bares estejam fechados numa altura destas. A questão é que isso Claro. tem um efeito completamente brutal na nossa cadeia de valor. Toda a cadeia de valor. Nós fazemos parte da cadeia de valor dos bares, dos restaurantes e do canal Oreca. E ainda por mais, Claro. João. Explica-nos para quem não compreende muito bem, explica-nos como é que funciona essa cadeia de valor, porque não se tem muito essa noção, não é? Sim, para nós. Não se pensa Okay. que uma grande marca sim, de bebidas. Como é que ela. Ou seja, que... a cadeia de valor é muito simples, a nossa cadeia de valor. Então é assim, tu tens, antes das nossas bebidas serem feitas, tu tens, por exemplo, os nossos agricultores que fazem, no fundo, que nos dão e vamos lá ver, dão-nos os frutos para nós destilarmos, dão-nos a batata, a beterraba para destilarmos o gin, dão-nos, estás a perceber? Ou seja, tu tens aqui uma panóplia de produtos que são produtos agrícolas, as ervas, por exemplo, o licor beirão, como tu sabes, é feito, os licores são feitos com ervas, com mel, ou seja, tu tens muitos produtos que têm essa portanto, nós também mexemos exatamente quando tu há bocado falava nas comunidades rurais, nós mexemos com tudo na comunidade rural. Ou seja, desde o e aqui é que se vê bem, é desde o agricultor que te fornece o produto, depois até ao fim, ao senhor da tasca que vende a ginja, estás a perceber? Da tasca da loja, eu digo da tasca porque na área rural há muitas e eu gosto imenso. E tu tens, por exemplo, mas depois também tens o vidro, por exemplo, também faz parte da nossa cadeia de valor, portanto são nossos fornecedores, porque os nossos produtos são feitos com garrafas, não é? Garrafas de vidro, portanto tu tens aqui, e a maior parte do vidro, muito é importado, mas muito também é feito em Portugal, há algumas empresas de vidro que nós fazemos, são os nossos clientes, e depois tens sobretudo o álcool, porque não sei se tu sabes, João, mas Portugal não é um grande produtor de álcool. Nós importamos álcool. Nós destilamos muito pouco álcool. E o álcool que destilamos é feito em destilarias que vendem a grosso e a granel. Portanto, há algumas destilarias que vendem, ou seja, que não têm marca. Só fazem o álcool. E outras fazem através das aguardentes, as bagaceiras fazem através do vinho. Portanto, a aguardente vínica, não é? Como tu sabes, o vinho também é aí também que se extrai o álcool. Portanto, esses também são os nossos fornecedores. Muitas das nossas destilarias também fazem álcool, percebes? Mas era impossível tu teres, para teres o volume. A quantidade de produção. Exatamente. Portanto, há uma ideia peregrina em Portugal de que achamos que vamos fazer lá, sabes, há uma ideia um bocado peregrina a dizer vamos pôr as destilarias todas a fazer álcool e vamos ser, por exemplo, autossuficientes em álcool gel. Não é verdade. Nós temos que importar álcool. É impossível, tendo em conta o número de destilarias que nós temos em Portugal, conseguir ser autossuficiente.
Mas podes obviamente E ter, houve já falamos sobre alguma isso, transferência de já álcool? falamos disso, já vamos falar disso. E depois depois tens obviamente o produtor, não é? O produtor da vida espirituosa, portanto estamos a falar da cadeia de valor. E depois tens a quem tu vendes o Sim, produto. E quem tu vendes, isso é a claro, nossa cadeia de valor, a nossa cadeia de valor. E depois onde é que tu vendes o produto? Nós oscilamos um bocadinho aqui em Portugal. Tu tens entre 65% a 70%. Anda por ali, 63%, 65%, às vezes há anos um bocadinho maiores, em que o nosso canal é o One Trade. O One Trade é restaurantes, bares, hotelaria, discotecas, estás a ver? certo. E é aqui que onde a gente vai buscar os nossos contratos. É aos senhores dos restaurantes, é aos senhores dos bares, é aos senhores dos hotéis e aos senhores das discotecas. E depois também tens a outra percentagem, o resto da percentagem é no off-trade, é nos supermercados. E há uma ideia peregrina também em Portugal, no último, não é só em Portugal, mas em Portugal, sobretudo, de dizer que as pessoas estão a beber mais. Não, as pessoas não estão a beber mais. As pessoas estão a beber em casa, certo, mas não estão a beber, Estão a comprar mais. não estão a beber mais, porque se estão a beber mais, deviam comprar mais, e as pessoas não estão a comprar. Claro. Portanto, tu estás a perceber, ou seja, isto é uma coisa, é quase uma lei matemática, e às vezes eu acho piada, e às vezes as pessoas se entram um bocado nisto. Nós já fizemos algum tipo de ações exatamente a demonstrar que isso não é verdade, percebes? A nossa congénere europeia, nós fazemos parte de uma associação europeia que é a Spirits Europe, exatamente que ela tem demonstrado isso, e nós temos contribuído com as nossas, ou seja, a nível europeu, não é com os nossos números, Uhum, e tu tens uma descida no canal On Trade, que são os nossos bares, os nossos restaurantes, portanto, a nossa cadeia de valor, onde a gente da venda, não é? sim, Entre a venda e a produção também tens o distribuidor, não te esqueças, isso é uma parte muito importante. sim, Depois tu tens os distribuidores das grandes marcas, sobretudo aí é que eles funcionam. As pequenas marcas, alguns têm alguma capacidade de distribuição e têm o seu distribuidor, mas nós temos muitas marcas pequenas em que não têm distribuidor, têm venda quase direta ao canal. uhum, Isso para eles às vezes é bom porque têm margens um bocadinho maiores, não é? Mas ao mesmo tempo é mau porque não conseguem distribuir pelo país inteiro. E por isso é que tu, quando claro. vais ao supermercado, não vês muitas das nossas bebidas que tu conheces, algumas que são as nossas bebidas mais tradicionais, não as vês lá. Tu vês lá aquelas que têm capacidade de distribuir, que têm Pois. arcabouço para isso, estás a ver? E que trabalham há muitos anos, por exemplo, com alguns distribuidores. Porque, ou seja, toda. E como é, Vês? e como é que se dá a volta a isto? Como é que se dá a volta a isto? Portanto, tu tens uma cadeia de valor que é impactada desde o agricultor até ao barman, não é? Que não pode fazer as suas receitas e atirar garrafas ao ar, etc. Sim. E como é que se dá a volta a esta Isso é indústria? uma. Não há hipótese? Ou é através de venda direta, através de Pronto, aposta no online? sim, uma das coisas que aconteceu, quase que naturalmente, sabes, Portugal é um país com pouca tradição no e-commerce, não é? Esta Sim, crise pode mudar um bocadinho também esse efeito no consumidor, estás a ver? Ou seja, o e-commerce claro. vai ter um papel maior. Eu digo que nós estamos muito aquém da maior parte dos países. Pá. Então tu tiveste Pois, alguns dos temos uma nossos, margem de crescimento ainda muito, muito grande. muito grande. Tu tens alguns bloqueios também na venda do álcool por e-commerce. Mas tem a ver também com a Amazon e outras questões que não é agora o caso para estar a te explicar, se não demoraríamos muito mais. Mas tu tiveste o efeito, por exemplo, algumas das nossas marcas que não tinham forma de venda por online a fazerem-no. Percebes? A criar o delivery. Claro. E a criarem o delivery e a fazer isso. Opá, mas é muito pequeno. Sabes? Que nós estamos a falar de uma coisa com pouca expressão. Percebes? E tu, como tu sabes, opá, é Claro. impossível uma destilaria que vende, olha, vendeu 20 garrafas, porque para eles não tinham nada. Vendem 20 garrafas. Até parece ser uma coisa espetacular, porque tu davas zero, 20 não dá para ter um negócio. E há uma coisa há bocado que Claro. e a gente já vai à recovery, mas aquilo que tu estavas a dizer há bocado dos impostos, isto é muito para nós ainda é pior. Porque quem paga o imposto no meio desta cadeia de valor é o meu produtor. E o imposto, não sei se tu tens noção, mas o nosso imposto é 1.387 euros por hectolitro. O da cerveja é 19 euros por hectolitro. O vinho paga, não paga o imposto de consumo. Portanto, toda esta cadeia de valor, quem fica com o ónus do imposto são os nossos produtores. E os nossos produtores Pois. aqui têm uma dificuldade ainda maior do que o próprio restaurante e que o próprio bar. Nós não costumamos ser calimés a fazer isto. Mas no sentido em que não costumamos pôr-nos estás a ver, só a nossa questão ser maior que a Sim. dos outros. Porque qual é que é a questão? É que tu pagas o imposto e tens que o pagar a 30 dias. E nos contratos que a maior parte dos nossos produtores tinham em fevereiro, em janeiro, normalmente
os operadores dos restaurantes, dos bares, só pagam a 90 dias. Vão pagando, estás a ver? É Claro. normal na nossa economia isso acontecer, não é nada. E quando pagam? Quando pagam, mas normalmente pagam, mas pagam, estás a ver? Vão pagando. O que é que aconteceu? Claro, Março, fechou tudo. Mas tu tens que pagar o imposto daquilo que vendeste. E ao claro, pagares o imposto, o produtor pagou o imposto, isto quebrou completamente algo que paga umas destilarias pequenas, a sua capacidade de depois, ao pagar o imposto, de sobreviver no mês seguinte. E aqui na nossa claro, indústria, o Estado não é como nós para os nossos fornecedores, que é para quem nos contrata, que é, epá, eu pago depois que agora não consigo. O Estado é a 30 dias e se não pagas, não podes voltar a voltar no mês seguinte. Se não pagares no mês seguinte, não consegues fazer o imposto. Se não consegues pôr o imposto, não consegues vender. É um ciclo claro. vicioso, estás a ver? Portanto, isto aqui tem um impacto brutal para nós. O que é que o recovery? João, não dá recovery. Se não tens os bares abertos, não há recovery. É tão simples quanto isto. Claro. Vai ser um momento muito difícil onde nós vamos cair, não é? Mas, João, mas mesmo quando se abrir os bares, e agora que vamos chegar ao verão e vamos ter aqui um momento que tipicamente é muito propício ao consumo de bebidas alcoólicas, nomeadamente o verão, festas, discotecas, etc. Nomeadamente o turismo, não é? Que é sempre um movimento que se intensifica e que vem ajudar muito. Mas pronto, este ano não há turismo de fora, não é? O turismo que tem são os portugueses, portanto, o nível de consumo é o nível de consumo a que estamos habituados. Os portugueses consomem um bocadinho mais por estão de férias, mas não alteram os seus hábitos de consumo. E por outro lado, tens discotecas e bares e coisa a funcionar com distanciamento e com máscaras, etc. Portanto, apesar de estar aberto, não sei se é muito propício à bebida e à festa e ao convívio, não é? Dá. Portanto, está muito difícil. É uma impossibilidade. Portanto, tu vais ter os bares, os restaurantes e os cafés que abrirem, e as discotecas. Eu acho que as discotecas não vão abrir tão cedo, sabes? Depois também tens outra coisa, os eventos. Não te esqueças, os eventos de verão. Portanto, festivais também têm muita importância. Então, aqui na nossa. Pá, mas sobretudo a questão é esta: tu vais ter os bares fechados. Quando abrirem, vão abrir com muitas condições, com muitos condicionalismos. Vais ter consumo muito menor. Os turistas, pá, é impossível, como tu sabes, 22 milhões, 20 milhões de turistas por ano num país como Portugal, o efeito que isso tem é em todas as indústrias ligadas ao setor do canal Horeca. Para nós, então, ainda é muito mais, exatamente porque não estão abertos ou vão estar abertos com condicionalismos. Dito isto, o que nós estamos a tentar é apoiar, exatamente, é ajudar junto do governo apoiar medidas para o canal Horeca, porque sem o canal Horeca a gente não vai sobreviver, ou não vamos viver da maneira como vivíamos. Ou vamos tentar minorar, ou seja, nós temos é que dar aqui um boost forte ao canal Horeca para ele poder voltar a cadeia de valor, voltar outra vez sabes? E há medidas para isso. Nós defendemos, já há 2 meses que estamos a defender, publicamente não estamos a fazer por razões porque achamos que quem tem que ter um protagonismo não somos nós. Há outras associações que o fizeram, do meu ponto de vista errado, porque isso requebra isso só é uma aliança, ou então é muito difícil tu teres os ganhos para aquilo que é o setor do Horeca. Esse setor é que tem que estar a ser agora protegido, estás a perceber? Mais do que nunca. E nós defendemos a descida do IVA da restauração para as bebidas e para os alimentos. E porquê? Porque as nossas bebidas, isto é que é uma coisa que nós estamos a criar, também estamos a criar evidência para ser mais fácil a decisão sabe, é muito importante quando estás a fazer isto é Public Affairs por isso. É criar evidência, boa evidência, bem estruturada, com os parceiros certos, para demonstrar exatamente este tipo de informação que vai apoiar depois decisões políticas, não é? Repara, por exemplo, dou-te um exemplo, este do IVA da restauração é muito importante para nós, porque as nossas bebidas são o produto. Há estudos já de outros anos transados em alguns outros países, nós também temos. Por exemplo, a Espanha fez isso o ano passado, que é, tu tens, as nossas bebidas, as bebidas espirituosas são o produto no canal Horeca que mais margem dá a um operador de estabelecimentos. De estabelecimentos comerciais, de bares, restaurantes e hotelaria. Porquê? Tu sabes, isso é fácil de perceber, João, que é, tu compras uma garrafa de gin na Macro, por exemplo, imagina, sabes, nestas estabelecimentos. Sim. Vamos ao gin. Um grossista. Vai lá, compra aquilo por 14 euros, 13 euros, não sei quanto é que é.
Essas coisas às vezes ultrapassam. Depois difere dos preços, sabes? Às vezes ultrapassam, eu não mexo muito com isso. Mas depois tu vais a um bar e tu vês quanto é que custa um copo de gin. Custa Claro, 10 euros, 9 euros, 12 euros, depende exatamente. da marca. Às vezes até vai aos 18 ou aos 20. Em Lisboa, então, é normal tu veres isso. E agora diz-me lá Claro. quantas doses tem uma Sim, a garrafa de rapidez de gin. consumo, não é? Exatamente. Claro, Quantas doses tu não tens numa garrafa de gin? Nós achamos que isso é a descer do IVA nos próximos 2, 3 anos para os 6%, estás a ver? Tanto porque depois há aquela ideia logo vamos para os alimentos, as bebidas não. Mas as bebidas é que realmente dão margem. Se a questão é económica, porque às vezes há aquela ideia, eu entendo isso é normal acontecer, mas nós não temos evidência que nos indique que a baixa de impostos tem efeitos no consumo do álcool, estás a perceber? Pelo contrário. uhum, Até porque o aumento do fiscal, como tu sabes, só dá, e em Portugal existe bastante, só dá fraude. E isso tem certo, depois impacto também na forma como os produtos são feitos. Fraude, sobretudo quando eu digo fraude, também é produtos contrafeitos, produtos que não têm exato, depois, onde há azeite depois não vai, os nossos produtos são produtos bastante, como se diz, bastante regulamentados, não é? Portanto, uhum, e quem está fora depois da parte, sabes, da parte mais, quem estiver fora daquilo que é o oficial, não é? Quem quer pagar impostos como deve ser, também tens produtos que são piores, portanto, fazem pior à saúde. Portanto, isto para te claro, dizer que pá, é muito importante, para nós era muito importante também que esta descida acontecesse, porque o canal Oreca tem que subir, tem que crescer, estás a perceber? Tem que fortalecer, claro. tem que, hum, tem que Estavas a ganhar. falar de proteger o canal Oreca. Temos visto aí muitas ações, até de marcas que se associaram a isso, de criar ações para vouchers, etc., para algumas plataformas, para os consumidores conseguirem fazer uma compra em avanço de um voucher que podem oferecer a alguém, Sim. de uma experiência, refeição, etc. Achas que há espaço e achas que há necessidade e que vão surgir outro tipo de ações e atividades que, por um lado, fortalecem o brand, não é? Fortalecem a marca de quem está por trás disso, mas, por outro lado, também ajudam o canal Oreca e ajudam esse tipo de situações? Ajudam muito, se queres que diga. E isso tem sido feito pela Europa toda, em Portugal, muito também. E agora vou dar-te um exemplo disso. O nosso setor, apesar de ser um setor pequeno e bastante, como tu sabes, bastante com esta questão toda que eu te falei, com algumas limitações por causa da questão dos impostos, Uhum, e também da parte regulamentar, mas tu te reparares nas notícias todas que têm aparecido, e nós temos estado aí por trás disso tudo, nós temos sido muito solidários e fomos das primeiras indústrias a ter a ter essa, certo. sabe, a dar essa força ao esforço nacional do país. Por um lado foi na questão do álcool gel, não é? Portanto, tu tiveste do álcool gel e do álcool etílico, tiveste muitas empresas, exatamente as multinacionais, doaram aquilo que fizeram a nível mundial, percebes? E Portugal também ganhou a sua parte. Depois tu tiveste o Licobeirão também, que é a nossa maior fábrica portuguesa, que está a produzir álcool gel na sua unidade. Mudou a produção para isso. Mas depois tu tens casos pelo país inteiro de pequenas destilarias que o fizeram. E doaram, não criaram Claro. uma nova, ou seja, foram doar o SNS. Opa, conclusão disto, tu tens o que tu tens aqui é depois o canal, as empresas começaram a fazer também projetos para ajudar o canal Oreca. E exatamente nisso que tu falaste nos vouchers, porque para nós isso é fundamental, mas sobretudo também para os profissionais da hotelaria e da restauração. Por exemplo, eh, tanto a Diageo como a Perto do Ricardo, mas também o Licor Beirão, criaram programas exatamente para o e-learning dos barman, ou seja, para criar formação para os bartenders. E também, obviamente, Uhum, também têm um fundo exatamente para apoiá-los, financeiramente, como é óbvio. No fundo, tu tiveste tanto o Bar Twist do Licor Beirão que está a fazer isso, e nós estamos agora também a ANEP a ajudar exatamente a que outras marcas se juntem ao Bar Twist. O Bar Twist é um projeto do Licor Beirão que foi criado, exatamente, que o Licor Beirão iniciou exatamente para que uma percentagem, uma plataforma online onde tu depois tu tens as tuas um, tu tens as tuas
marcas lá, ou seja, as tuas garrafas lá, tu vais doar X garrafas, X, estás a perceber? Onde uma percentagem Uhum. disso vai para um crowdfunding que foi criado, que é o bar, no fundo isto que está no Bar Twist, para apoiar financeiramente os restaurantes, os bares e os hotéis, neste caso é Claro. toda a cadeia, para aqueles que se inscreveram naquele, sabes, depois os bares, os restaurantes vão se inscrevendo e depois vão ter acesso a isso. Sim, E também lhes garantir também as garrafas, percebes, no início, sem o pagamento, para depois eles mais tarde, sabes, para mais tarde só pagarem sim. mais tarde, porque isso também é muito Retomar, importante. retomar a atividade. Essa é uma das questões muito relevantes que nós também vamos ter agora no início da abertura dos restaurantes e dos bares, que é Uhum. tu vais ter que pôr lá as garrafas, porque eles vão ter que ganhar primeiro dinheiro para depois te pagar, não é? Ou seja, Claro, isso para eles nós conseguirem é pagar. mais um custo para as nossas, é mais um encargo para as nossas empresas. Portanto, como tu estás a ver, nós estamos no meio da cadeia de valor e estamos a ter consequências por Exato, todos os lados, não é? exato. E não se fala tanto quem está no meio da cadeia de valor, normalmente fala-se quem está nas pontas, mas quem está no meio também sofre muito com esta situação. Só foi que neste caso João, sentimos olha, mais. Diz. antes, exato. Antes de passarmos às perguntas da nossa audiência, tenho aqui uma última questão. Não podíamos terminar a conversa sem falar da responsabilidade social da ANEB, até porque a Diagese, como já disseste, está bastante envolvida nisso. Somos o vosso parceiro de comunicação e temos trabalhado muito nesta vertente da responsabilidade social. Portanto, temos o mítico programa do 100% Cool, não é? Que toda a gente conhece, já está na estrada há muitos anos. E temos as mais recentes, Menores Nem Uma Gota, que já falaste, para sensibilizar os jovens, e o Beba com Cabeça, para realmente ensinar os efeitos nocivos do álcool, etc. Duas perguntas. Continua a ser importante sensibilizar as pessoas para o consumo consciente? E a outra questão, como é que isto se faz quando estamos em confinamento e quando, por exemplo, quando bebemos, sentimos, não sei se é verdade se não, mas sentimos um controle, uma fiscalização menos apertada nas estradas, Sim, sobretudo. é assim. Qual é que é a motivação para continuar com isto? João, sim, pá, nós não podemos agora, depois de termos alcançado tanta, sabes? Temos alcançado estes valores positivos, sabes? Na descida do consumo do álcool, também na questão da Certo, segurança rodoviária. Em Portugal às vezes há uns altos e baixos, mas nós temos desde os últimos, se tu vês em termos longitudinais, nós temos descido muito os nossos, sabes, os acidentes por efeito do álcool. Temos que olhar sempre, sabes, com muitos, pá, com números sim, com um longo período da longitudinais, longo história. período, não podes Claro, olhar só para o último ano, que houve ali uma subida. Isto para dizer sim, opá, é fundamental. Nós não podemos agora baixar a guarda lá porque estamos com dificuldades. Vamos é ser criativos a fazê-lo. Mas na verdade a claro. ANEV sempre foi muito criativa a fazê-lo, porque a ANEV sempre teve muito poucos recursos para o fazer. Só que nós sempre fomos muito criativos desde há muitos anos a fazer exatamente este tipo de programas. E tu sabes que estás envolvido neles e sabes que o digital para nós hoje tem uma importância que não tinha há uns anos atrás. E por um lado, porque chega à casa, portanto, se as pessoas estiveram mais em casa, nós estamos a chegar às pessoas em casa, mas sobretudo também porque é uma forma muito mais eficaz e mais barata também para nós de chegarmos àquela população que para nós são as populações mais vitais, por exemplo, o nosso público-alvo. E tu sabes que o underage drinking, por exemplo, que é um dos nossos principais questões, nós fazemos muito exatamente o nosso trabalho no digital. Portanto, falamos com os Digital, adolescentes, claro. com os miúdos, falamos ali. E tentamos criar exatamente formas interativas e diferentes de o fazer. E tu sabes que nós estamos agora a fazer uma coisa que eu acho que vai ser muito engraçada, que vai ser o grande projeto também do Nós Nem Uma Gota, que é nós vamos fazer, eu não vou dizer tudo o que vamos fazer, mas vamos ter aí, para não estar a Exato, sigam-nos. Se suscitar, quiserem saber, sigam-nos, sigam-nos. sigam-nos, vou fazer aí aquele papel, pá. Mas é que vamos fazer aí umas coisas muito engraçadas de uma forma que eu acho que é a melhor forma de às vezes nós mostrarmos aos miúdos, que é estas questões que são questões chatas e que às vezes eles acham que é muito paternalista. E é normal, eu também achava Claro, isso quando era puto. A questão é, vamos encontrar formas, por exemplo, o teatro, a música e o teatro, as artes, no fundo, são uma forma claro. muito, muito interessante de fazer chegar as tuas mensagens. E nós achamos que o teatro é Falar na claramente linguagem deles. teatro, stand-up comedy, essas coisas assim. Acho que são uma forma muito interessante de nós passarmos a nossa mensagem. Nós vamos ter aí umas novidades agora brevemente. Mas é isto, João. Muito bem. Resumindo, Sigam-nos, que nós exatamente. vamos Sigam-nos fazer para, com para ver poucos essas recursos. Nós novidades. estamos sempre em crise, na verdade, portanto estamos tranquilos nesse aspecto. Mas, no fundo, vamos apostar um pouco mais no digital, tanto nos programas de responsabilidade social, mas também como na área do negócio também. Ou seja,
também vamos crescer um bocadinho aí nessa parte, na parte da trade, como trade association, não é? Nós somos uma associação comercial, temos que promover também o nosso negócio. Portanto, vamos também Claro. fazer nessas duas vertentes. Portanto, não vai cair. Muito bem, fantástico. João, vamos agora à nossa rubrica que são as perguntas da audiência. Nós durante a semana libertamos à nossa audiência a possibilidade de fazerem perguntas e temos aqui algumas questões para ti. O que é que eu te vou pedir? Já temos pouco tempo, respostas muito curtas e muito concisas, ok? Sim. Vamos a isso. Ora bem, qual é o momento mais marcante para a NEB durante a quarentena? O momento mais marcante para a neve durante a quarentena. Pode ser Epá, positivo, pode ser positivo ou não. Opa, olha, Momento mais- o fecho dos o fecho do canal Oreca para nós foi muito negativo. Foi realmente um momento decisivo, foi logo no início, não é? Ou seja, nós percebemos que a indústria ia ter, logo desde o início, que ia ter um impacto muito grande. Nós, ou seja, há uns setores que não perceberam isso, mas nós conseguimos perceber, os setores de outras áreas, percebes? Então, fechas os bares, fechas o teu canal de venda, já sabíamos que isso ia ter um impacto. E depois é a incerteza, a questão da incerteza, não sabes quando é que abrem, e em que moldes é que pode abrir, e a questão da segurança e da confiança dos consumidores. Sim. Olha, o que é que tu achas que vai mudar na área dos bares e da restauração, da forma como a conhecemos? Epá, vai mudar tudo. Não sei se tens visto as regras, não é? Que estão vão ser implementadas. De facto, sim. Tu vais ter, as regras são contrárias àquilo que é convivência social, portanto, tu vais ter máscaras nos restaurantes, quer dizer, como é que tu vais consumir alimentos, bebidas com máscaras? Vai ser uma questão, ou seja, Claro, vai inibir, vai ser um desafio muito grande teres nos restaurantes, tu fazer exatamente esses restaurantes e nos bares isso. Sim. Outra questão, qual o maior defeito e a maior virtude na comunicação das marcas de bebidas? Algumas ainda não deram o salto, sabes? Ou seja, algumas não são, como tu falaste, houve muitas que alteraram isso. E outras que já nasceram numa comunicação, por exemplo, digital, por exemplo, que eu acho que é uma das grandes, é um grande futuro das nossas, também da nossa, de todos, mas a nossa também não foge à regra. Eu acho que ainda falta um bocadinho para, sabes, para sairmos dessa, ou seja, para entrarmos nessa outra, para darmos essa, sabes, algumas marcas ainda precisam dar esse salto, sim, na imagem e sobretudo na forma como comunicam. Sim, eu acho que essa... Achas que esta é uma oportunidade para as marcas de bebidas se reinventarem na distribuição direta ao consumidor? Sim, e há pouco há bocado falámos sobre a questão do e-commerce. Se houver um movimento para isso do país, ou seja, dos consumidores, nós vamos estar também nessa, sabes, na linha da frente nessa matéria. E os nossos produtores vão ter que se ajustar a essa, sabes, àquilo que o mercado vai pedir. E isso já está a ser feito. Portanto, acho que isso só vai a crescer, sim. Claro. Última questão, qual é o maior desafio de trabalhar na indústria das bebidas hoje em dia? O maior é tudo, na verdade é tudo. O principal tem a ver com, olha, falaste há bocado de uma questão importante, a comunicação. Nós sabes que nós temos muitas restrições à publicidade, portanto isso é logo uma restrição, mas depois também tens a questão do esterismo contra o álcool, e contra um que é compreensível, e outro que não é, percebes? Que é um bocado o fanatismo, não é por aí que nós conseguimos dar a volta. E depois tem a ver com a questão dos impostos, como tu sabes, essa também é uma questão importante. É uma questão importante. Sim. Muito bem. João, última rubrica do nosso podcast em que pedimos para nos aconselhares um livro. Estás a ler alguma coisa? Mas acima de tudo quero-vos dar, sabes que eu sou um gajo de ciência política, não é? Não podia deixar, essa é a minha área de disciplina de exceção. Sempre foi e sempre será. E um dos livros que eu mais gosto neste momento de fanatismos, acho que é muito interessante e também vamos entrar numa crise económica muito grande, eu acho que era interessante vocês lerem a biografia do Hitler, do Ian Kershaw, que demonstra bem como é que tudo aconteceu nos anos 20, no fundo, na altura dos anos 20, como é que aquele fenómeno de insanidade que aconteceu na Alemanha nos anos 20 e como é que os populismos acontecem, como é que eles nascem, e sai sobretudo sobre o medo, sobre as pessoas, não é? Eu acho que é muito interessante. Ainda não li esse livro, mas já ouvi falar muito bem dele. É muito interessante se tu leres, além de dar-te uma visão diferente sobre questões, pegar uma versão biográfica, portanto, dos conflitos, não é? Tanto da Segunda Guerra Mundial, que muita gente gosta, eu adoro. Não adoro a Segunda Guerra, adoro conhecer mais sobre o conflito. Claro. E essa é muito interessante tu vês essa questão agora, hoje em dia, que nós estamos a viver num período muito crítico nesse aspecto. E vamos ter aí vai ser um período muito fértil para este tipo de populismo, estás a ver? E como é que as coisas acontecem, e como é que a democracia se pode defender sobre isso.
É muito E interessante. perceber que uma situação dessas pode acontecer a qualquer momento, especialmente em momentos de fragilidade Críticos, como nos este. momentos de Portanto, crise, exatamente. nunca é demais Fragilidade. estarmos Nem atentos mais. a isso. Era por aí, pá, que eu queria dar-vos esta Muito nota. bem, João. Olha, muito obrigado. Obrigado, Foi eu, pá, um ótimo. abraço a Ficámos todos. todos a conhecer sobre a indústria das bebidas. Obrigadíssimo. Obrigado, eu. Estamos na luta Na luta para diária, virar isto ao vamos contrário. virar isto, pá. Um grande abraço a todos. Vamos a Adeus, isso. tchau, João, obrigado, tchau, obrigado. João, um abraço, Um tchau, tchau, abraço. obrigado. Bem, pessoal, estamos muito perto de uma hora. Ainda não foi hoje que conseguimos cumprir a meia hora de programa, mas epá, as conversas são tão interessantes que isto era um crime cortar isto a meio. Portanto, pá, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido mais sobre a indústria das bebidas espirituosas e da cadeia de valor e os desafios que o Covid tem trazido a toda a cadeia de valor, sobretudo ao canal Eureka, e como é que isso impacta desde o barman até ao agricultor. Acho que foi fantástico esta noção. Como eu faço sempre todas as semanas, um apelo a que não perca o próximo episódio, quarta-feira, já sabem, sempre ao mesmo dia, sempre à mesma hora, ao meio-dia. Fiquem atentos ao nosso Instagram, porque nós durante a próxima semana, normalmente à segunda, divulgamos o próximo convidado. Façam perguntas, a vossa interação tem sido fantástica e já sabem, keep pushing. Até para a semana, pessoal. Obrigado.